Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Cláudia Guadanin e hoje o tema da nossa conversa é como solicitar a isenção de imposto de renda para aposentados e pensionistas portadores de doenças graves. Neste vídeo, você vai conferir tudo sobre o assunto e entender como fazer o seu pedido. Quem vai esclarecer isso para a gente é a doutora Larissa Leitoles, que é advogada, especialista em direito tributário e trabalha em processos de isenção de imposto de renda há mais de 10 anos, ajudando aposentados e pensionistas acometidos pelo câncer. Doutora, muito obrigada pela sua presença. A primeira pergunta que eu te faço é o que diz a lei que garante a isenção de imposto de renda para aposentados e pensionistas? Cláudia, essa lei é uma lei antiga já, né? Uma lei de 88. E ela prevê a isenção de imposto de renda sobre proventos de pensão, aposentadoria e previdência privada, tá? Para aposentados e pensionistas, né? Portadores de doenças graves, né? No escritório, hoje, a grande parte dos meus clientes foram acometidos pelo câncer, né? Ou estão em tratamento de câncer. Porém, essa lei tem outras doenças também. Um dos principais motivos dos meus clientes serem a maioria portadores de neoplasia maligna é justamente pela quantidade de brasileiros hoje acometidos, né, diariamente pelo câncer. Mas ela não é exclusivamente para pacientes de câncer, né, ou os acometidos pelo câncer, e sim ali portadores de doenças graves. Porém, é sempre importante que o contribuinte leia a lei ou busque auxílio, a ajuda de um profissional, porque não é qualquer doença grave. São apenas e tão somente as doenças graves expressas na lei, certo? Ou seja, eu tenho uma doença grave, mas ela não está no rol. É uma doença considerada como grave. Não está no rol, ela não vai ser passível de isenção. Tem que estar exatamente no rol. Se não estiver expressamente no rol, infelizmente, eu entendo, lógico, o caso do contribuinte, que é uma doença complicada, mas ele não vai ter direito à isenção. E esse rol é definido por quem? Pela lei, certo? Esse rol, ele é um rol que a gente chama de taxativo, certo? Então, ele precisa ter o rol, ele precisa ter uma daquelas doenças do rol. E outro ponto também é que serão somente sobre os proventos de aposentadoria, pensão ou previdência privada. Eu sou aposentado, certo? Tive neoplasia maligna e quero a isenção de imposto de renda sobre um prolabore que eu recebo ou sobre receita de rendimento de investimento, né? Receitas outras que não a aposentadoria. Não vai ser possível. A isenção vai se aplicar somente para aposentadoria. Eu sou pensionista, mas também trabalho ainda. Eu quero ser isento de imposto de renda. Você vai ser isento, porém apenas do que você recebe a título de pensão. Certo. E como que as pessoas podem fazer a solicitação dessa isenção? A solicitação da isenção, ela pode ser feita de duas formas, tá? Administrativamente, que o contribuinte, inclusive, pode fazer sozinho. Alguns casos ali se ele for vinculado ao INSS, por exemplo, na própria Receita Federal. E judicialmente, né, que é a forma que eu indico, e não apenas por ser advogada, mas sim por já ter pleiteado pedidos administrativos. E pela minha experiência, o pedido administrativo ele é muito mais burocrático para o contribuinte, certo? Primeiro porque a gente não vai... o INSS não tem prazo, né? E então, aquilo pode demorar muito tempo. Eu tenho casos de contribuintes que me procuram, que fizeram o seu pedido, protocolaram lá os documentos conforme exigidos pelo INSS, já faz mais de 180 dias e até hoje não tiveram nenhuma movimentação. Já se passou 360 dias e até hoje não teve movimentação, certo? Ou eles passam por todo o processo, como a doença não está ativa, ele é indeferido. Puxa. Então, eu recomendo sempre a via judicial. A via judicial é mais rápida também. Eu entendo que sim, tá? Por que eu entendo que ela é mais rápida? Principalmente pela efetividade. E quando eu falo em efetividade, é porque o processo administrativo, via de regra, ele estipula um prazo para isenção, tá? Entre 2 e 5 anos. Alguns poucos casos, 10 anos, certo? Enquanto na esfera judicial, uma vez que o advogado entrar com o processo, essa isenção ela vai ser definitiva. Certo. E no caso da pessoa optar pelo processo judicial, quais são os documentos que são necessários?
Os documentos são bem simples. Ele vai precisar de documento de identificação, comprovante de residência, demonstrativos de pagamento ali de pensão, aposentadoria ou de previdência privada, declarações de imposto de renda para a gente conseguir ali verificar os valores que ele teve retenção, desconsiderar eventuais restituições, certo? Ou verificar se ele teve ali ajuste anual, no ajuste anual teve valores a recolher, certo? E também o laudo médico, né? Que é o documento mais importante. E esse também é uma grande diferença entre o judicial e o administrativo. O laudo médico no processo administrativo é necessário que seja expedido por um médico vinculado ao SUS, enquanto o laudo médico no judiciário pode ser um laudo médico emitido por um médico do seu convênio, por exemplo, desde que especialista, certo? Interessante. Então é bem tranquilo essa parte. Sim. Óbvio que a gente também junta ali outros documentos médicos, no caso dos acometidos pelo câncer, geralmente a biópsia, alguns outros documentos, né? Mas o documento mais importante para a comprovação da doença é o laudo médico. E no caso da pessoa já ter passado pelo processo de tratamento e já considerar que ela está curada, que ele está curado, como que funciona nesse momento? Cláudia, essa é a dúvida de muitos contribuintes, sabe? Muitos contribuintes deixam de procurar seu direito porque eles entendem que já estão curados, então eles não vão ter direito. A lei diz que ela prevê a isenção para aposentados, pensionistas portadores de doenças graves, certo? Mas ela não diz em qual momento. E a jurisprudência, ela é pacífica no sentido de que não cabe ao judiciário a discussão acerca da curabilidade da doença, certo? E também tem súmula sobre esse assunto. Súmula do STJ, que diz que o pedido não precisa ser contemporâneo à doença. Então, eu tenho muita tranquilidade, tenho vários casos no escritório de contribuintes que judicializaram depois de indeferimento de INSS, porque já estavam curados, e na esfera judicial eles conseguiram aí a sua isenção. Interessante. Mais alguma observação, algum ponto a destacar que a doutora considere relevante? Esses são os pontos que eu considero mais relevantes, né? E o que eu sempre falo pros clientes que eu atendo procure um profissional que você se identifique, que você sinta confiança, né? Você vai entregar ali os seus documentos, você vai entregar algo que você acredita que você tem direito, né? Então, acho que o cuidado só que o contribuinte tem que ter mesmo é procurar um especialista. Eu recomendo sempre que seja um especialista em direito tributário e já com experiência em isenção de imposto de renda. Porque, óbvio, os processos judiciais, em tese, ele não é um processo complexo, mas o advogado precisa saber ali como ele vai conduzir processualmente. Claro. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pela sua presença aqui. E você que nos acompanhou até o fim, a gente também agradece muito pela companhia. E se você tiver dúvidas, vontade de esclarecer mais questões relacionadas à questão do imposto de renda, entre em contato com a nossa equipe por meio do link que vai estar na descrição desse vídeo. Até a próxima!